Olá, muito bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para nós fazer mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje chegamos ao capítulo 3 do livro de Tito e a partir do versículo 1 a Palavra de Deus diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Aqui já de cara no versículo 1, Deus nos chama a atenção para que nós sejamos obedientes, respeitosos, né, para com as autoridades, seja na ordem política, seja na ordem civil, ou seja, o juiz, né, os delegados, a polícia em geral, né, aqueles que fazem a nossa segurança, seja também a questão dos políticos, né, como eu já falei, prefeitos, governadores, os vereadores, os deputados, o presidente, enfim, todos eles merecem o nosso respeito. E no versículo 2 diz: não difame a ninguém. Ou seja, Deus não se agrada quando uma pessoa difama a outra, né? E também merece nosso respeito também a questão dos líderes religiosos, né? Independente de quem seja, todos merecem o nosso respeito. E diz mais no versículo 2, continuando, diz assim: nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, né? Seja ele no âmbito, na questão da política, civil, né? As autoridades civis, ou até mesmo as autoridades religiosas, todas essas pessoas merecem o nosso respeito. E ainda diz mais, por quê? Porque antes, no versículo 3, né, nós éramos também desobedientes, nós éramos desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, né, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-os uns aos outros. Então nós antes se encontrávamos numa situação de realmente pecador, né, de realmente que não tinha Deus nas nossas vidas. Mas agora, no versículo 4 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então é graças à ação do Espírito Santo em nossas vidas, por meio através de Jesus Cristo, que hoje nós estejamos, que nós nos tornamos salvos, filhos de Deus, e é para as boas obras que Deus nos chamou, que assim nós possamos praticar. Ainda no versículo 6 diz que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome de Jesus, que é por meio dele que ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Sabe, uma pessoa quando ela se suja, cai numa lama, logo ela tem que se lavar com água para ficar limpa, não é verdade? Assim éramos nós quando estávamos na prática do pecado, né? Quando nós gostávamos de fazer a fofoca, a mentira, né? A questão da inveja, da imoralidade, a questão do adultério, a fornicação, enfim, todos os tipos de pecado que vinha à sua mente, aqueles que estávamos ali, que estavam ali escravizados, né? Com os vícios do cigarro, do álcool, das drogas, enfim. Mas quando nós somos lavados com o Espírito Santo, tudo isso passa a ser coisas do passado, porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, assim diz a palavra de Deus. E é Ele que faz com que nós estejamos a nossa vida transformada, moldada, para assim praticar as boas obras de acordo com a vontade do Senhor. No versículo 7 diz assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, quando nós aceitamos a Jesus e permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida e possa nos mudar, aí sim nós passamos a ser herdeiros segundo a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você no dia de hoje. Continue estudando firme, né, a palavra de Deus, hoje o capítulo 3 do livro de Tito, e que a cada dia nós cresçamos na graça, em obediência e no conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, Deus cubra a sua vida de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.